Pessoal, boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado por terem reservado esse tempo para nós estarmos juntos. Hoje nós precisamos antecipar nossa live que acontece todas as quartas-feiras às 21 horas. E aí, Nazaré, como é que vai? Tudo bem? E nós precisamos antecipar para as 19 horas porque aconteceu um imprevisto e eu tenho um compromisso em seguida. Mas nós vamos continuar com as nossas lives normalmente, todas as quartas-feiras às 21 horas, sempre trazendo... E aí, Vilma, tudo bem com você? Sempre trazendo algum tema importante, tá bom? E hoje nós vamos falar de um tema relativamente tranquilo, mas é muito frequente. Quais são os cuidados que a gente precisa ter durante o período de verão? Então, saúde ocular e verão, tá bom? Eu acredito que verão, eu particularmente gosto muito do Natal, e eu gosto muito do verão, né? Aquele Natal, espírito natalino, aquele espírito de maior congraçamento, aproximação entre as pessoas. Termina-se então essa fase, nós começamos o verão aqui em São Paulo. Então nós temos um período de bastante sol. E aí, Aline, como é que vai? Tudo bem? Boa noite, obrigado por sua presença. E durante o período de verão, um pouquinho antes das atividades de trabalho e de estudo, por exemplo, das aulas, então a gente aproveita bastante o período de férias. E aí, Cavalieri, como é que vai? Tudo bom? Obrigado, viu, Camilinho, por sua presença. Mas é muito comum, então, nessa época do verão, as pessoas estarem com bastante atividade, tanto atividades escolares como atividades de trabalho. E aí, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E durante a semana, então, as pessoas sempre estão envolvidas em trabalho, em estudo, e final de semana as pessoas aproveitam, então, para descansar um pouco. E geralmente os destinos mais comuns, quando você sai de São Paulo, por exemplo, ou das grandes metrópoles, invariavelmente você vai para o interior ou você vai, então, para o litoral. Mas, de qualquer forma, mesmo nessas condições, a gente sempre está exposto a bastante sol. E aí, quais são os cuidados que a gente precisa ter com relação ao sol? É fundamental que a gente tenha uma diminuição da exposição ao sol durante o período de verão, porque o excesso de exposição pode causar algumas doenças, dentre elas, as mais comuns, por exemplo, são as alergias oculares, tá bom? Então, por exemplo, no final de semana, então você resolveu sair com sua família, então vamos para o litoral, vamos. E no litoral, então você pode usufruir de rio, de cachoeira, não é tão frequente, mas pode acontecer. E o mais frequente, então, é a gente ir para a piscina e ir para a praia. Quais são os cuidados, então, que a gente precisa ter com relação à piscina? Se você for mergulhar, não deve mergulhar com os olhos abertos. Por quê? A piscina, a água da piscina precisa receber um tratamento adequado. Invariavelmente, esse tratamento implica no uso de cloro. E se o cloro entra em contato, então, com a superfície ocular, a superfície ocular é toda a parte da frente do olho, tá bom, gente? Essa aqui é a córnea, e o que está em torno da córnea aqui é o limbo, e um pouquinho mais para o lado a gente tem a conjuntiva, e a parte branca é a esclera, tá bom? Então, se você mergulha dentro da piscina ou dentro da praia, no mar, a piscina tem bastante cloro, e o cloro irrita a superfície ocular, e você pode ter conjuntivite. Então, a conjuntiva é uma membrana semi-transparente que cobre toda a parte anterior do olho, e ela tem muitos vasos. Se você entra em contato, então, com alguma substância química, como o cloro ou o sal da água do mar, eles entram em contato, então, com a superfície do olho. O que é que vai acontecer? Conjuntivite. Conjuntivite, então, é a inflamação da conjuntiva. E é muito comum o paciente, então, se queixar de sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento e desconforto ocular de uma maneira geral. E, às vezes, também bastante sensibilidade à luz. Então, é muito comum também essas conjuntivites se confundirem com as conjuntivites alérgicas ou as conjuntivites infecciosas, tá bom? Do mesmo jeito, existe uma chance grande das pessoas, por exemplo, quando vão mergulhar, querer lente de contato. Pessoal, não é aconselhável você mergulhar com lente de contato, tá bom? Porque tanto na água da piscina como na água do mar, é possível que esteja presente de alguns micro-organismos, principalmente bactérias, fungos e vírus. Pode ter também protozoários. Dentre os protozoários, o mais comum é um que se chama acanthameba. E o acanthameba, ele gosta muito, por exemplo, do material da lente de contato. E a lente de contato tem contato com a córnea. A córnea é essa parte aqui do olho, ó, a parte transparente do olho, tá bom? E aí existe uma possibilidade grande de ter uma infecção muito forte. Então, o que a gente orienta? Se você, então, decidiu usufruir um pouquinho mais de lazer e ambiente de litoral, principalmente piscina e mar,
Se você for mergulhar, use sempre um óculos de natação, ok? Aí algumas pessoas dizem, então, já que você não pode usar lente de contato e eu tenho problema de grau e eu não consigo, então, mergulhar com meu óculos de natação, o que é que eu vou enxergar? Uma sugestão realmente é você colocar grau no óculos de natação, e isso é possível, tá bom? Pensando sempre em saúde ocular, em segurança ocular, então é possível sim você colocar grau no seu óculos de natação, aí você mergulha com segurança dentro da piscina e dentro do mar. Consequentemente, você vai diminuir bastante a exposição da superfície ocular aos fatores que, por exemplo, na piscina, o cloro, que irrita bastante o olho, e a água salina do mar, que pode causar irritação também. Consequentemente, então, a gente vai ter maior proteção contra conjuntivite, tanto conjuntivites alérgicas, como conjuntivites infecciosas, e também as ceratites, que são aquelas doenças que acometem o olho, principalmente quem é usuário de lente de contato, tá bom? Outra coisa importante, né? Quando você se expõe bastante, por exemplo, à luz solar, se você não está usufruindo, por exemplo, de piscina, mas eu gosto de praticar esporte. Então você vai correr, você vai andar de bike, você vai fazer exercício ao ar livre. O excesso de luz que entra em contato com a superfície ocular também pode causar alguns problemas do olho, tá bem? O muito frequente é o olho seco. Lembrando mais uma vez, tá bom? A parte mais anterior do olho é a córnea. E um pouquinho antes da córnea a gente tem a lágrima, tá bom? Então, as glândulas lacrimais principais, elas estão localizadas na parte superior e de fora da pálpebra superior, tá bom? E elas produzem lágrima, que vai banhar a superfície ocular. E a luz nada mais é do que uma onda eletromagnética. E quando ela entra em contato, por exemplo, com a lágrima evapora e o olho pode ficar seco. Então é importantíssimo a gente usar um óculos de sol que tenha proteção suficiente contra os raios UVA e os raios UVBs, tá bom? Uma outra coisa muito comum que pode acontecer, se você não usa o óculos de sol, você pode então expor a superfície ocular aos raios ultravioletos. O raio vai batendo no olho e pode causar aquela famosa carne esponjosa do olho, que a gente chama de pterígio. Então, pterígio é uma lesão fibrovascular de natureza degenerativa que geralmente está associada a dois fatores mais especiais, mais comumente. A predisposição natural do ponto de vista genético e ao fato do sol entrar em contato com a superfície ocular e causar um trauma químico repetitivo e a superfície do olho, para tentar se proteger, forma então aquela pelinha que as pessoas costumam chamar de carinha no olho, tá bom? E aí, então o que a gente faz? Vai deixar de praticar esporte? De forma nenhuma. É fundamental então a prática de esporte com segurança. Pensando então em saúde ocular, é importantíssimo então a gente usar os óculos escuros, que tem a proteção contra os raios ultravioletas A e B. Mas doutor Chaz, então como é que eu sei se o óculos tem proteção ou não? Em geral, os óculos que são comercializados nas óticas de tradição no mercado já vem com a proteção UV ou UVB em torno de aproximadamente 90%. Então não é aconselhável você adquirir óculos de sol de origem duvidosa. Às vezes, nesse caso, o barato pode sair caro. Você faz um investimento menor num óculos de origem duvidosa e aí você acaba comprometendo a saúde do seu olho. Então é fundamental, então, você sempre quando for usar um óculos de sol, você sempre comprar em algum estabelecimento comercial de tradição no mercado, que geralmente é associado a um produto de qualidade que vai proteger a sua superfície ocular, tudo bem? Então com isso você vai evitar as conjuntivites, as ceratites, o olho seco e o pterígio. Outra coisa também interessante de lembrar é o seguinte, pessoal, se você por acaso decide então usar um óculos de sol que não tem a proteção adequada, o que é que acontece? O óculos ele acaba formando a barreira física parcial. Mas como ele é escuro, a tendência natural é que a pupila, esse orifício central, acabe dilatando. Com isso, maior quantidade de sol vai entrar dentro do olho e você pode ter possíveis alterações no fundo do olho. E também aqui, você pode ter alterações no cristalino, que fica nessa região, e pode também ter alterações no fundo do olho. Existe uma possibilidade, mesmo que pequenos, você desenvolver uma degeneração macular relacionada à idade. Então, olha só. O uso inadequado de óculos de sol sem proteção, ele pode causar problemas. Além do olho seco, ele pode causar problemas de antecipação de formação de catarata e problemas também no fundo do olho, degeneração macular relacionada à idade. Fundamental, viu pessoal, você ter um cuidado com relação
a origem do óculos de sol que você vai usar, tá bom? Então, além do óculos de sol, é importantíssimo que a gente também esteja sempre usando um colírio lubrificante, de preferência sem conservante, porque invariavelmente o que acontece durante o período também de verão, a gente acaba usando bastante ar-condicionado e deixa o ar um pouquinho mais rarefeito, um pouquinho mais seco. Consequentemente, a superfície ocular vai ficar menos provida de água natural, que seria a lágrima natural dos nossos olhos, não é isso? Então, o que é que a gente precisa fazer? Sempre usar colírio lubrificante. Estamos em época de pandemia, então é importante sempre manter a higienização das mãos. Todas as vezes que a gente for manipular então os olhos, é importante a mão sempre estar limpa para que a gente não leve, inclusive, alguma possível substância que venha irritar o olho. Por falar em substâncias que podem irritar o olho, aí vai uma dica principalmente para as meninas, né? É muito comum, por causa da natureza feminina, querer usar bastante, por exemplo, maquiagem durante o período de verão. Dá para usar? Dá para usar, tá bom? Mas interessante que seja uma maquiagem apropriada para o rosto. Lembrando que durante a prática de esportes, por exemplo, não aquáticos, esportes terrestres, então você vai para a sua academia, você vai para fazer uma corrida, você vai andar de bike, é natural que você comece a suar. Então, o suor, juntamente com a maquiagem, ele pode atingir a superfície ocular e pode causar irritação. Então, nesse caso, é muito interessante então você usar uma faixa. Uma faixa que vai diminuir a quantidade de suor que vai entrar em contato com a superfície ocular. Por falar em faixa, é interessante também a gente sempre lembrar dos métodos de barreira que vão diminuir a exposição da superfície ocular às condições ambientais. Falamos bastante de óculos. Além disso, não esqueça de usar sempre um boné. É fundamental você também usar um boné e associado a isso você tem também, à medida do possível, sempre estar protegido com uma sombra natural. E é claro também sempre os guarda-sóis. A ideia é sempre você, à medida do possível, tentar diminuir a sua exposição solar às condições ambientais, porque o sol em excesso ao longo do tempo pode causar alguns problemas no olho. Nós falamos do pterígio, que é muito comum, pode acontecer, principalmente as pessoas que fazem muito trabalho exposto ao ambiente solar, catarata, degeneração macular relacionada à idade, pode causar olho seco. É menos frequente você causar inflamação da córnea, mas isso pode acontecer. A inflamação da córnea geralmente está mais associada com você mergulha dentro da água e você mantém os olhos abertos. E o cloro da piscina ou o sal da praia pode entrar do mar da praia, pode entrar em contato com a superfície ocular e causar problema. Sexta-feira da semana passada, dia 4 de fevereiro, foi comemorado a consciência, o dia de prevenção do câncer, não é isso? E eu gostaria de lembrar que as pessoas que têm uma predisposição genética e que se expõem com maior frequência ao sol, existe possibilidade de ter tumores ou câncer, principalmente na pálpebra, na base do nariz, na pele e na pálpebra. Tem que ter um cuidado redobrado com a pele? Não tenha dúvida, mas é fundamental também então ter cuidado com relação à saúde ocular. E nesse caso, você tem essa predisposição, principalmente pessoas que são um pouquinho mais clarinhas e que praticam bastante esporte ou com frequência estão se expondo ao sol, ou que percebe que tem alguma manchinha com a coloração com um aspecto um pouquinho diferente, tanto na pele, qualquer parte do corpo, ou principalmente na pálpebra ou em torno do olho. Existe uma chance de ter alguma lesão que tem uma predisposição ao câncer. E aí o que é que a gente faz? Precisa procurar o seu médico oftalmologista para fazer um exame de rotina para avaliar detalhadamente aquela lesão. Então fica aí também a lembrança de que existe uma relação entre a exposição solar e câncer de pele, e aqui no nosso caso, pálpebra. Então sempre importante diminuir a exposição. Como? Então usar o seu óculos escuro, usar o boné, usar o chapéu, o guarda-sol, à medida do possível tentar diminuir sua exposição ao sol, sempre utilizando um ambiente de sombra. É importantíssimo sempre estar lubrificando a superfície ocular para manter essa superfície umedecida. Quando o olho fica seco, você pode predispor, por exemplo, a uma infecção da parte da frente do olho, que é a córnea, tá bom? E com relação às meninas, né, isso pode usar maquiagem? Pode, mas de preferência a maquiagem que seja apropriada para o rosto, tá bom? E se for possível, então, usar aquelas faixas, porque com a faixa você diminui, por exemplo, o contato do sol que é produzido pelas glândulas com a superfície ocular, que realmente é um pouquinho irritante e pode causar desconforto.
Além da hidratação que a gente deve fazer direto com a superfície ocular utilizando colírio lubrificante, é fundamental a gente sempre estar ingerindo água em grande quantidade. Só lembrando, pessoal, nosso corpo tem aproximadamente 68 a 70% de água e a gente precisa então manter o nosso depósito de água em dia. A gente faz isso então ingerindo bastante água. Então é fundamental, principalmente porque nessa época de verão a gente acaba suando bastante. Com o suor a gente perde mais água e a gente então precisa repor as nossas perdas. E um caminho muito comum da gente fazer isso então é ingerindo bastante água, tudo bem? Então olha só, o verão é uma época muito boa, a gente tem que aproveitar bastante, tá bom? Vieram as aulas, veio o trabalho, mas final de semana a gente vai para uma praia, vai para o cinema, vai para o rio, vai para uma cachoeira. Você vai deixar de usufruir de forma nenhuma, mas você tem sempre que usufruir com critério. E um dos critérios mais importantes sempre é segurança. Então, de uma maneira geral, quais são os cuidados que a gente tem que ter para diminuir a nossa exposição à luz solar? Sempre usar um óculos de sol com uma origem confiável, que já vai ter os produtos, já vai ter proteção contra os raios ultravioletas A e B. Consequentemente, a gente vai diminuir a evaporação da córnea, vai diminuir uma chance de você ter uma catarata mais precoce e degeneração também do fundo do olho, tá bom? Dá para praticar esportes aquáticos? Dá para andar de jet ski, dá para andar de canoa, dá para andar de prancha, tudo direitinho, tá bom? Mas se você é usuário de lente de contato, em geral, você tem que ter um cuidado redobrado. É interessante você evitar a prática do esporte de contato usando lente de contato. Mesmo que nesse caso você coloque um óculos de proteção, um óculos de natação, menos mal. Mas lembra que o óculos, às vezes, ele não consegue vedar por completo a entrada de água. E se você tiver o azar, eu vou contar um caso para vocês. Uma paciente minha, jovem, educadora física, ela estava dando aula de hidroginástica para uns pacientinhos da melhor idade. Ela não mergulhou, gente, na água, ela me falava isso convictamente. Só que ela estava dando aula, ela entrava na água e orientava então os seus alunos de como praticar determinado exercício. E de repente ela entrou dentro da água sem óculos e só com a lente de contato, tá bom? E de repente, 2 dias depois, ela me procura a gente no consultório: doutor, estou com uma sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, minha vista está embaçada, estou com bastante dor, não estou enxergando. E aí nós examinamos o olho dela e identificamos que ela tinha um problema muito forte na córnea, que a gente chama de ceratite. Foi necessário, nesse caso, a gente colher material, a gente fez uma pequena raspagem na córnea, então a gente levou para o laboratório, estudou aquele material e nós identificamos naquele material um micro-organismo chamado acanthameba. Ele é muito comum na água, por exemplo, na piscina. Gente, essa é uma das infecções mais difíceis de serem tratadas. Nós tratamos exaustivamente a paciente. Mas a coisa ficou tão complexa que precisou fazer um transplante de córnea. Só que o transplante de córnea acabou complicando, teve uma coisa chamada rejeição. Ou seja, o organismo do indivíduo não aceitou aquela córnea que era de outra pessoa. Começou a atacar a córnea e teve a rejeição. Teve que fazer um segundo, um terceiro transplante. Por fim, gente, infelizmente a gente não conseguiu recuperar o olho do paciente e a córnea dela ficou muito ruim, a visão ficou muito embaçada. Olha só. Uma paciente jovem, economicamente ativa, estava trabalhando normalmente com a lente de contato, ela não chegou a entrar na água. A gente imagina que de repente, dando aula, sei lá, uma braçada, uma pernada, a água espirrou, alguma coisa do tipo, só que naquela quantidade de água mínima entrou em contato com o olho dela, tinha uma acanthameba. E a acanthameba então causou um problema seríssimo. E hoje a gente tem uma paciente que está com o olho bom, mas um outro olho muito complicado. Então a gente fica sempre temeroso. Olha, vai praticar esportes aquáticos, se você usar lente de contato, precisa ter um cuidado redobrado. O ideal seria você não usar lente de contato e colocar o grau que você precisa nos seus óculos. Aí sim, você então pode mergulhar, por exemplo, no mar, pode mergulhar na água da piscina e abrir seus olhos e praticar seu esporte aquático normalmente, sem nenhum problema, tá bom? Óculos de sol, boné, faixa, guarda-sol, colírio lubrificante, sempre as mãos higienizadas, sempre hidratar é fundamental para que você evite problemas oculares. Em que os mais comuns são
as alergias, as conjuntivites, as ceratites, o pterígio, que é aquela pelinha, carne esponjosa no olho, catarata, degeneração macular relacionada à idade e claro, em casos mais reservados, situações mais especiais, pode ter câncer de pele. E aí, você vai deixar de usufruir desse período tão gostoso do verão? Não, de maneira nenhuma. Pode usufruir, desde que você leve em consideração todos esses cuidados, tá bom? Pessoal, vocês acreditam, já se passaram 29 minutos, é muito rápido, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês e gostaria de convidar vocês mais uma vez para estar conosco na próxima quarta-feira. Aí sim a gente vai voltar ao nosso horário normal, às 21 horas, e a gente vai trazer um tema super legal que envolve saúde popular e qualidade de vida, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, um ótimo resto de semana. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo nas suas mídias digitais e a gente se vê na próxima quarta-feira, tá bom? Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau!